Boa tarde, acho que está aparecendo aí para vocês, né? A apresentação. Bom, dando continuidade aqui a esse nossos ciclos de conversas, né, sobre esse tema distopia, utopia, eu vou apresentar hoje uma apresentação que eu preparei aqui. Daqui a pouco vou explicar de onde que surgiu essas ideias aqui. É chamada Futuros Imperfeitos, Representações Sociais e Estéticas da Distopia no Audiovisual. E eu vou trabalhar a partir da discussão, a partir de uma observação de três filmes, que é o Jogos Vorazes, Mad Max Estrada da Fúria e Divergente. Bom, como a gente está num grupo de pesquisa, enfim, eu pensei em começar falando um pouco assim de onde que venho, né, até para entender um pouco a minha perspectiva aqui. A minha formação toda é em comunicação social. E na UFMG, e a comunicação social na UFMG lá adota muito uma perspectiva que foi, assim, ela é resultado de várias outras propostas teóricas, mas acabou sendo desenvolvida um pouco lá dentro dela mesmo, que é o modelo praxeológico, muito influenciado pelo pragmatismo do Dewey, e com muita influência do interacionismo simbólico do Mead. Assim, bem resumidamente, só para entenderem como que eu observo esses filmes aqui que eu vou falar hoje, a gente entende o processo comunicativo como um encontro, né? Então, é como se eu sou aqui o emissor, vocês que estão me ouvindo e me vendo são receptores, mas o processo comunicativo não está nem em mim e nem em vocês, ele está no meio, aí, no encontro, e aí que envolve não só eu, vocês que estão me vendo, mas envolve o meu computador, envolve a internet, enfim, envolve o local onde cada um está recebendo isso, enfim, é uma dinâmica super complexa que vão dar, que vai apresentar o que é o processo comunicacional. E o desafio da pesquisa em comunicação é exatamente conseguir analisar esse processo, porque ele é, por natureza, fluido, né? Você tem um processo ali que tem várias dinâmicas culturais, sociais, pessoais que estão acontecendo nesse processo. Então, na comunicação, lá dentro dessa perspectiva, a gente entende que alguns produtos comunicacionais, como filmes, por exemplo, eles são bons objetos de estudo, porque é quase como se essa dinâmica, que é super fluida, ali em algum momento ela fosse paralisada, assim, você desse um pause e você consegue assistir aquilo, ou enfim, tem pesquisas que trabalham com notícias de jornal, com novela, enfim, com programas de rádio, enfim, qualquer um desses objetos, você olha ele como resultado de um encontro, né? Como uma interação que se realiza naquele objeto ali. Então, toda a minha pesquisa, né, desde de iniciação científica até pós-doutorado, foi meio que seguindo essa perspectiva, esse modelo, que é interdisciplinar na sua natureza, porque a gente não parte de uma perspectiva teórica específica, de um autor específico, para olhar para aquele objeto, mas a gente faz uma coisa que a gente chama de deixar o objeto falar, ou seja, eu assisto o filme, aqui no caso, e vejo elementos dele que aparecem ali de forma interessante, e a partir dos elementos que a obra me deu, eu vou estudá-lo, e aí que eu vou puxar. Então, eu posso puxar uma perspectiva da sociologia, outra da filosofia, da linguística, enfim, de várias outras disciplinas, de várias outras ciências, para trabalhar aquilo que foi percebido a partir desse método praxeológico. Então, só para colocar um pouco que eu não estou partindo de uma perspectiva específica do que é distopia ou utopia, ou alguma proposta de método de análise científica muito concreta, mas sim partindo dos filmes, das obras e que eles trouxeram para mim. Além disso, tem uma outra origem esse trabalho que eu fiz, que não é uma origem acadêmica, que não é de um trabalho acadêmico clássico, né, normal, porque ele vem de uma vontade clássica de produção de um roteiro. Eu ganhei um prêmio do Fundo de Cultura, em que você apresenta um argumento, né,
para quem não sabe, o argumento é a história toda do roteiro, do que virá a ser um filme, né? Com início, meio e fim, sem divisão de cena, sem nada, mas tem ali a história completa. Você apresentava o argumento e aqueles que eles consideravam lá os melhores projetos, premiavam, e aí sim você escrevia um roteiro de longa-metragem desenvolvendo aquele argumento. E dentro do projeto, previa uma pesquisa de obras sobre distopia, porque o título do meu roteiro é exatamente distopia. Então, o que eu fiz foi pegar várias obras literárias, de quadrinhos, cinema, televisão, e consumi-las mesmo, assistir, anotar, estudá-las. Não só eu, havia 3 estagiários do Bacine, a Júlia, o Matheus e a Isabela, e eles cada um assistia ali, lia um livro, assistia um filme, enfim, alguma coisa diferente, e a gente comentava, debatia sobre isso, tentando buscar não uma história, porque eu nem podia fugir do argumento que já tinha sido enviado e aprovado, mas de buscar algumas características ou tons ou alguma temática mais reconhecível de o que é uma distopia para eu usar na minha história, para eu usar ali quase como não exatamente um cenário de fundo, mas dar meio um tempero ali, alguns detalhes da história. Então eu precisava ter para mim, como autor, uma perspectiva um pouco mais clara do que é uma distopia, quais são as características estéticas de uma distopia, e para usá-la no meu roteiro. Então aqui, para essa apresentação de hoje, eu não vou retomar o conceito de distopia. A gente teve a apresentação do professor Vitor, que apresentou historicamente e reflexivamente, de uma forma muito objetiva, muito clara, o que é distopia, tanto na literatura como nas outras formas de arte, está disponível até no YouTube, né? Então eu estou quase partindo como se fosse uma continuação, assim. O Vitor apresentou ali, e agora eu vou apresentar uns estudos de caso a partir dessa perspectiva do que eu olhei para a distopia nesses filmes. Já adianto que não exatamente os filmes que eu escolhi, não são exatamente os filmes que eu usei como base para esse meu roteiro. Eu os estudei, mas, por exemplo, os alunos que estavam como estagiário, eles não trabalharam nenhum desses 3 filmes. Mas eu achei eles interessantes para trazer aqui, para discutir, até para eu ter uma coisa diferente, assim, para estudar, e não simplesmente pegar algo que já estava meio ali, meio arrumadinho, né, no relatório do projeto. E aí eu trabalho a partir dessa análise toda, com dois tipos de representação de distopia mais comum no audiovisual, ou seja, em filmes e séries, né. A perspectiva... Até perguntando se vai ter spoiler. Não, eu vou dar spoiler, não. A perspectiva que é disruptiva ou pós-apocalíptica, então é uma distopia que ela acontece a partir de um tipo de ruptura. É meio assim, a ideia de pós-apocalipse mesmo, né? Aconteceu o fim do mundo ali e a sociedade recomeça. Normalmente, essas pós-apocalipses, né, essas distopias pós-apocalípticas, ou elas trabalham com uma ausência de tecnologia, numa sociedade caótica, ou um tipo de tecnologia que causou a ruptura e provoca todo o caos da sociedade, como é o caso aqui do Exterminador do Futuro, né? Tipo, as máquinas dominaram o mundo e criou-se uma nova sociedade, que é a não-sociedade, né, nesse caso. Tem uma divergência de perspectivas aí quando se fala de distopias, porque alguns autores, eles colocam que o pós-apocalíptico é diferente do distópico. Então, seriam subgêneros narrativos distintos. Então, você teria a ideia de distopia, ela diria apenas quando você trabalha numa ideia de sociedade. Então, você tem sociedades distópicas. E o pós-apocalíptico seria a ausência de sociedade. Então, não poderia chamar de distopia o que é pós-apocalíptico. Tem outras correntes, que é na qual eu acabo me incluindo, de que uma sociedade pós-apocalíptica é uma distopia, ou seja, a não-sociedade ali, ela também seria uma representação distópica. Então, eu entendo que nem toda distopia é pós-apocalíptica, mas toda narrativa pós-apocalíptica é distópica, ou seja,
ela está inserida numa realidade de distopia. Então, por isso que eu faço essa separação. Assim. Então, eu chamo de distopia disruptiva ou pós-apocalíptica, é essa em que a sociedade meio que se fragmentou, que se destruiu, e tem a outra distopia, que a distopia ela acontece a partir de uma evolução normalmente tecnológica natural. Ou seja, você não teve uma grande ruptura, você não teve uma guerra mundial, um grande vírus, exatamente alguma outra grande coisa que aconteceu, mas houve normalmente nessas histórias uma super evolução tecnológica que levou para uma sociedade que parecia que estava caminhando para uma utopia, exatamente pelo excesso de tecnologia, pelas facilidades que a tecnologia traz, mas que exatamente esse excesso de tecnologia vai causar uma série de problemas das mais variadas dinâmicas. As distopias vão ter distopias que é pelo excesso de população, tem distopias que é pelo controle da população, enfim, aí eu coloquei aqui o Blade Runner, o Ghost in the Shell e o Westworld como exemplos dessas distopias em que você tem uma super evolução tecnológica que leva a um futuro problemático, né? Então, separando aí essas duas características. Nos 3 filmes que eu vou analisar, eles estão ligados a essa ideia de uma distopia disruptiva ou pós-apocalíptica, que é o estudo de casos que eu separei para cá. Então, Jogos Vorazes é um filme de 2012, dirigido pelo Gary Ross, e é uma adaptação literária de um livro da Suzanne Collins. O Divergente é 2014, do Neil Burger, e adaptado também de uma obra da Veronica Roth. Tanto Jogos Vorazes quanto Divergente são no livros, na literatura são trilogias, são 3 livros, e que ambos viraram 4 filmes, porque tiveram a segunda parte dividido em 2 partes, né? Mas todos foram adaptados para o cinema. E o Mad Max, Estrada da Fúria, é um filme de 2015, dirigido pelo George Miller, e é o 4º filme da série Mad Max. O primeiro filme é de 1979, é um filme bem independente, australiano, que fez um relativo sucesso, e aí o George Miller foi para Hollywood e fez o Mad Max 2, que é quase uma reinvenção do primeiro Mad Max ali, né, entendendo que as pessoas não tivessem visto aquele filme pequeno australiano, e aí fez muito sucesso e teve as suas sequências, né. O primeiro Mad Max nem é pós-apocalíptico, né? Nem é uma distopia. Eu acho que o primeiro, ele é aquilo, ele é uma distopia, mas ele não é pós-apocalíptico. Ele é assim, tem muita violência, a sociedade já estão brigando por combustível, né? Porque ele é influenciado pela crise do petróleo dos anos 70, sim. Mas ainda não aconteceu a explosão atômica, que só é falada no segundo filme, né? Ainda tem um resquício de sociedade. Ainda não é um grande deserto. Tem sim, não é deserto. Tem postos policiais, né? Tem cidades. Sim, então ele é um bom exemplo de que é uma distopia, mas não ainda pós-apocalíptico. O Estrada da Fúria já é pós-apocalíptico e distópico. Né? E aí eu pensei em formas, né, que era como eu estava observando essas obras para o meu roteiro, e como eu disse, eu estava buscando elementos ali que me inspirassem de alguma forma, e aí eu trouxe isso aqui para o mesmo método para esses estudos de casos, que eram como se davam essas representações sociais e como que era a estética dessas obras. Né? No caso do Mad Max, você trabalha numa realidade de ausência, uma distopia de ausência de governo. Né? E ele é muito, pelo menos né, nos 4 filmes, a gente não tem uma ideia de que exista em algum lugar uma sociedade organizada. É tudo meio essas tribos que lutam entre si, né? E eles estão sempre lutando por combustível, tem uma briga por esse tipo de tecnologia automotiva, né, por carros, por motos, etc. Então ele trata desse colapso da tecnologia e de uma distopia em que se perdeu qualquer tipo de conforto. Assim, é um mundo de quase um eterno sofrimento, de eternas dificuldades, de muita violência, de muita dor, e que tudo é muito escasso. Assim, né? A comida é escassa, a bebida é escassa, você dormir em segurança é uma coisa rara, enfim.
Então, ele trabalha dentro dessa ideia de um caos social total. Já Jogos Vorazes e Divergentes trabalham com uma ideia de uma sociedade estruturada a partir de um governo totalitário, que é uma das formas mais clássicas de distopia que a gente entende, né? Está no 1984, que é uma grande inspiração para as duas obras, né? Tanto para os Jogos Vorazes quanto para o Divergente, e em várias outras obras que a gente tem acesso. E é curioso como que tanto Jogos Vorazes como Divergente fazem dessa luta, que é uma luta de vida ou morte também no Mad Max, eles transformam ela num tipo de, eu não diria exatamente diversão, entretenimento, mas um tipo de um jogo mesmo, às vezes quase lúdico, em naturezas distintas, mas de uma forma quase lúdica, tanto nos Jogos Vorazes quanto no Divergente. Nos Jogos Vorazes você vai ter um programa de televisão que faz isso, e no Divergente você vai ter uma série de jogos, entre aspas, que se aproximam a trotes de faculdade, né, em que essas pessoas, esses grupos, essas tribos, têm que se provar ali, muitas vezes usando o uso da violência. Principalmente no caso do Divergente, que é o grupo no qual a personagem principal, que é a Beatriz, vai parar, que é o grupo mais violento, isso se torna meio como se fossem várias etapas, vários trotes ali, que ela tem que passar e que envolvem, muitas vezes, uma violência extrema naquilo em que ela tem que se provar como corajosa, como versátil, etc. Esses 3 filmes, eles trabalham numa ideia de civilização que foi destruída por ela mesma. Então, nos Jogos Vorazes, não está muito claro, mas dá uma ideia que houve um tipo de guerra civil. No Divergente, houve uma guerra civil em Chicago, que destruiu ali tudo, e o Mad Max houve uma guerra nuclear, né? Então, a gente tem também ideias de pós-apocalipse que são criados, né, que são resultados de algum tipo de força externa. Então, você pode ter tanto um super terremoto que causou aquilo, um meteoro caiu, causou aquilo, uma invasão alienígena, vampiros, enfim, qualquer outra coisa externo que pode causar uma distopia. No caso desses 3 filmes, foi a sociedade provocou seus próprios problemas que levaram a essa nova formulação, e todos os 3 estão ligados a características tribais, né? O Mad Max, acho que é um exemplo mais claro, porque eles são povos nômades, né? Cada um com sua característica ali, até suas próprias religiões distintas, que lutam entre si. Nos Jogos Vorazes, você tem uma divisão em distritos, né? A Katniss é o do distrito 12, se bem me lembro, é o 12º, mas você tem todos os distritos que são exatamente os que vão lutar entre si nesse grande jogo, né? Nesse reality show, que é a história dos Jogos Vorazes. E no Divergente você tem facções, você tem essas 5 facções, então a sociedade é dividida nesses grupos, e quando você atinge lá a maioridade, você faz um tipo de, enfim, de teste vocacional. Na verdade, o Divergente ele é uma grande alegoria para o processo de escolher um curso superior, né, no final das contas, porque o adolescente faz um teste vocacional e ele vai ser enquadrado em uma desses 5. Então, a amizade, então, um grupo só de compreensão, de fidelidade, etc. Franqueza, abnegação, que é o grupo da qual parte a protagonista, Beatriz, que é sempre ajudar os outros. Audácia é para o grupo para o qual ela muda, né? Ela sai do grupo da família, porque o teste de aptidão dela permite que ela fique tanto na abnegação quanto vá para o audácia, que é meio quase um grupo paramilitar ali, de proteção da cidade ali, daquela sociedade, e erudição, que é onde se produz o conhecimento daquela sociedade, né? O Divergente trabalha com essa ideia de você tem que se enquadrar em um desses grupos, né? A grande questão da protagonista, que é o título da história, é que ela é divergente, ou seja, na verdade ela pertence a vários dos grupos ali ao mesmo tempo. Ela tem várias as habilidades distintas, né? Enfim, mas permanece essa ideia de que você tem grupos separados, né? E isso está comum nessas 3 produções, nos 3 filmes. E é interessante como que estas obras,
das 3 obras, muitas das obras distópicas, elas trabalham uma ideia de um futuro que retorna ao passado, né? E eu acho que é meio óbvio mesmo, quando você pensa num pós-apocalipse, né, na perspectiva pós-apocalíptica, de que se acabou tudo, então vai ter que recomeçar. E tem-se uma ideia de recomeçar voltando lá como começaram as civilizações no início, alguma ideia, algum estereótipo de como que isso teria acontecido para contar essas histórias. E eles acabam trabalhando muito para o espectador um temor ao retorno de uma ideia de um barbarismo ancestral. Assim. E isso vai ser importante em algumas conclusões que eu cheguei quando eu estava lidando com essas ideias de distopia, assim, como que essas obras sempre elas atingem a gente como espectador em algum temor de perdermos aquilo que a gente já tem, sejam as leis, sejam os governos, ou seja a própria tecnologia, o conforto a qual a gente tem, acesso, né? E elas trabalham então, uma ideia da distopia como uma involução, né? Você vai tanto à frente que é quase como se desse uma volta e você retorna ao passado ali. Muitas vezes pela ambição humana, né, por erros do ser humano, ele acaba, ao invés de evoluir, ele acaba involuindo, porque as 3 obras, inclusive, vão trabalhar uma ideia de que o ser humano é naturalmente selvagem, é naturalmente violento, né? Quando você tira algumas referências, quando você tira leis, quando você tira a religião, algumas estruturas que compõem a sociedade, ele naturalmente retornaria ao barbarismo, né? Ele seria violento e também extremamente individualista, né? Nas 3 obras, você tem momentos em que os humanos se assemelham a animais, assim, visualmente mesmo, assim, produzem cenas nos filmes para fazer diretamente essa relação, assim, de caráter animalesco de vários dos personagens, quando não de todos, né? Acho que no Mad Max isso é trabalhado em praticamente todos os personagens ali. E fica sempre pulsante essa mensagem de que a gente que está assistindo essas obras tem que tomar cuidado, porque esse retorno ao passado é uma coisa horrível, como o filme está nos mostrando, né? Essas distopias, elas são sempre alegorias de problemas presentes, né, da época em que elas são produzidas, e elas são sempre um aviso de um perigo para o futuro, mas é curioso que é isso, é um perigo do futuro virar o passado, né? É um jogo muito, muito curioso isso, né? Se por um lado você tem o Mad Max, que é resultado lá nos anos 70 da crise do petróleo, e você tem o Divergente, que é resultado de um processo de seleção e de enquadramento de estudantes em determinadas escolhas ali científicas, historicamente, que funcionam, entre aspas, dentro da sociedade. Nos Jogos Vorazes, por exemplo, a Suzanne Collins diz que a inspiração foi porque ela estava assistindo o Survivor, né, no reality show, na TV dos Estados Unidos, e quando ela mudou de canal, estavam mostrando imagens da guerra do Iraque. Aí ela juntou as duas coisas, né, um reality show que tivesse uma guerra, uma batalha, porque, na verdade, ela teve ali o insight de que as pessoas, mudando de canal, elas consomem essas coisas de uma maneira muito irreflexiva. Você está vendo uma coisa ali que é um reality show, de repente você muda e tem várias explosões mostrando cenas de guerra, aquilo não te afeta, como não te afeta as pessoas comendo inseto no reality show, e tudo vira uma diversão, e você come e bebe assistindo aquilo como se não fosse nada, como se aquelas vidas não valessem nada. Então, esse olhar exagerado, né, que é o que essas ficções científicas normalmente vão fazer, e esses estudos distópicos também, um olhar exagerado para algumas características que já estão na sociedade e que elas vão ser jogadas dentro das suas características principais numa obra de ficção, mas na verdade é quase um espelho da sociedade, né? E que vai dizer várias coisas, entre elas do tipo, toma cuidado com isso, e toma cuidado para não retornar ao passado, né? As 3 obras elas são muito moralizantes até nesse sentido, né? Bom, partindo para a parte estética, o Mad Max é uma obra que
ele apresenta o mesmo tipo de ambiente na narrativa toda, né? Falando aqui do Mad Max Estrada da Fúria, que é o deserto. Aqui à direita é uma imagem de um teste nuclear dos Estados Unidos, no deserto, que é basicamente o ambiente e a inspiração do Mad Max, além dos desertos australianos, né? O George Miller, o diretor australiano. Então, uma paisagem a qual ele já diz que ele tem atração, e, mais do que isso, ela é a ideia da destruição total, né, da não-vida, né, da aridez, porque tudo morreu, tudo foi destruído. Então, se você está fazendo uma distopia pós-apocalíptica, usar o deserto, usar paisagens áridas, já te dá já ajuda na fácil compreensão de que aquilo é uma vida difícil, né? Você não está vendo verde, você não está vendo água, você não está vendo nada, automaticamente o espectador pega essa mensagem ali, e isso é usado muito bem no Mad Max. As características dos personagens que aparecem no Mad Max, como eu disse, elas são tribais, e principalmente no Estrada da Fúria, parece ter uma inspiração muito grande com os que eram chamados povos bárbaros, né? Os germanos, os britânicos e principalmente os vikings, porque inclusive no filme é colocado a ideia de um Valhalla, né? Enfim, eles misturam ali várias ideias de mitos e de religiões para trabalhar isso, mas a ideia de ter o corpo pintado para a guerra, de usar lanças, enfim, tudo isso você vê que tem uma referência clara a essas imagens clássicas, arquetípicas, de violência do passado, né, de um determinado barbarismo, e que reforça isso que eu estou falando, de que é um futuro que retorna ao passado, né, um medo do ser humano retornar ao que ele era antes, do nosso presente aqui. Além disso, o aspecto tecnológico ele também é importante no Mad Max. Esses aqui são algumas imagens de um subgênero da ficção científica que é o dieselpunk. Ele ele tem inspiração no steampunk, né? Que é uma ideia de que a tecnologia toda teria se desenvolvido a partir do vapor, né? O steampunk. O dieselpunk, como o nome diz, é uma ideia de uma superevolução tecnológica a partir do combustível, né? Que é uma das temáticas do Mad Max. Então, no dieselpunk você tem essas misturas de homem com máquina, esses maquinários pesados, com muita fumaça preta saindo, e o Mad Max mistura, então, aquela estética viking com uma estética do dieselpunk, né, e faz esse visual que é bem interessante. Então, eu acho que é interessante nessa mistura do dieselpunk com a ideia de barbarismo, uma mistura bem clara do que acabam sendo essas distopias. Assim. Há uma evolução tecnológica, mas há um retorno a um passado pré essas mesmas evoluções que as histórias apresentam. Né? Então aqui no Mad Max ele mistura bem assim, a tecnologia da época em que o mundo foi destruído, mais uma involução, digamos assim, da sociedade para um caráter mais animalesco do homem. Aqui eu coloquei as imagens do filme Metrópolis, que é um clássico do expressionismo alemão dos anos 20, porque tanto Divergente quanto Jogos Vorazes, diferentemente do Mad Max, eles apresentam dois mundos. Você tem um mundo, aqui no Metrópolis, do lado esquerdo, né, você tem a cidade perfeita, que todo mundo é feliz, tem jardins, tem super tecnologia, e à direita você tem acima a fábrica e abaixo a casa dos trabalhadores, né, que são os trabalhadores que são explorados como escravos mesmo, para manter esse mundo da esquerda aí funcionando perfeitamente. E tanto Divergentes como Jogos Vorazes trabalham isso. Assim. Você tem uma dicotomia de um mundo onde tem todas as benesses e um mundo em que as pessoas são sacrificadas. E isso vai aparecer de uma forma interessante nos dois filmes, muito mais interessante nos Jogos Vorazes do que no Divergente, mas o Divergente vai ter isso também. No Divergente, você tem as diferentes facções, naquelas 5, cada uma delas ela tem a sua vilazinha, onde eles ficam isolados, cada um fazendo o seu papel para exatamente suprir esse mundo e para esse mundo funcionar.
A abnegação, que eu vou falar, só mostrar aqui a abnegação e a audácia, que são os que são mais tratados no primeiro filme, e é pelos quais passa a protagonista, né? A abnegação, se vocês olharem ali, tem uma inspiração muito, muito grande de um visual dos imigrantes europeus nos Estados Unidos no início do século XX, que eles entenderam isso como passar uma ideia de pobreza, né, alguma coisa nesse sentido ali, e com uma tonalidade dos monges franciscanos, né, que são grandes exemplos reconhecíveis de abnegação, de abrir mão do que tem em favor do próximo. Né. Então, eles trabalham visualmente, inclusive, essa estética do Divergente dessa forma. E o Audácia, que é o grupo para qual ela vai, que é essa característica mais violenta, em que um bate no outro o tempo todo, em que eles que mantêm a ordem da sociedade, é claramente uma proposta quase de uniformes táticos paramilitares, ou sei lá, a gente até pode fazer uma referência mais próxima nossa, assim, do preto do BOP, né? Essa coisa mais militar, mais uma estrutura mais organizada de algum tipo de militarismo ou de violência organizada pelo Estado, né? E onde que acontece o governo, né? Onde que essa sociedade estão os pouquíssimos que não estão em nenhuma daquelas facções, mas são aqueles que governam e que aproveitam tudo que está colocando ali. Tem uma estética muito clean, que eu chamo estética loja de iPhone, porque aqui, por exemplo, do lado é uma loja da Apple, que é esse mesmo tipo de luz branca, tudo limpo, ângulos retos, essa sociedade futurista aí do Divergente. Enfim, o Divergente, ele é dos três filmes, ele é o menos interessante em vários sentidos. Ele não explora tão bem várias das características de uma ideia que inicialmente é boa, assim. É bem diferente do Mad Max, que eu já falei, e principalmente dos Jogos Vorazes, que tem umas ideias muito interessantes. Jogos Vorazes, nessa divisão de mundo, você tem os distritos, cada um dos distritos, você seleciona jovens desses distritos, né, um casal, num evento que chama Colheita, e eles são mandados para esse reality show, onde eles vão se matar, e vai sobreviver só um no final, né, e aí esse um vai ser super homenageado e tudo. Então, o distrito 12 é onde vive a protagonista, a Katniss, e essa aqui são imagens, são frames do filme do distrito 12. Isso que eu tô insistindo muito, porque foi algo que eu não tinha muito claro para mim ainda até ver essas obras, que é esse medo de um retorno ao passado, né, esse futuro que, na verdade, ele é problemático porque ele retorna ao passado, como que é parecido com as imagens pós-crise de 29 nos Estados Unidos, da Grande Depressão, né? É muito parecido, tanto a arquitetura, como o figurino, a roupa que eles estão usando, como a forma como eles se organizam. Vocês veem essa imagem do meio, a de cima é um bazar ali dos Jogos Vorazes, embaixo é um bazar do real que aconteceu durante a Grande Depressão. Então é muito próximo visualmente como que eles trabalham isso, né? Essa ideia, e tentar passar essa ideia de fim de esperança, de tristeza, de pobreza a partir disso. Além disso, tem uma relação muito óbvia que é com o campo de concentração. A Katniss usa uma roupa que é listrada, né, como dos prisioneiros de campo de concentração nazista. Aqui vocês, embaixo, tem as imagens. As que estão coloridas à esquerda são imagens dos Jogos Vorazes, as preto e branco à direita são da Lista de Schindler, que é um filme que trata de campo de concentração, que trata do Holocausto. São muito parecidas também, né? E, inclusive, quando você coloca a paleta de cores da cena da colheita, que é quando vão escolher exatamente os jovens que vão para esse reality show, elas são muito próximas. Aqui eu coloquei uma imagem do Menino de Pijama Listrado, que é um filme também baseado num livro que trata de campo de concentração. Então tem uma relação muito direta ao nazismo, não só aí, mas quando você vai para a capital, que é exatamente o lugar de riqueza, que está fora dos distritos, onde está a elite da sociedade, você vai ter uma mistura arquitetônica da Art Deco, né, esse aqui é um prédio nos Estados Unidos com estética Art Deco, com arquitetura nazista. Né, é muito parecido a proposta visual dessa capital dos Jogos Vorazes, até não por acaso, porque
diziam que o Hitler gostava muito de Art Deco e das arquitetura românica, né, do Império Romano. Então acaba que essa arquitetura nazista ela é muito próxima dessas duas coisas e ela é muito emulada, copiada mesmo nos Jogos Vorazes, né? Aqui vocês, então isso fica ainda mais claro. À esquerda você tem o Portal de Brandemburgo em Berlim, em 1939, e à direita você tem uma cena do filme mesmo, né? Você tem várias características aí e outras inspirações, porque ele trata de um reality show, né? No final das contas, a imagenzinha à esquerda é o American Idol, à direita é do filme, e ali à esquerda é uma entrevista da Oprah, à direita uma entrevista nos Jogos Vorazes. Porque esses personagens, né, essas pessoas que são mandadas para esse reality show, elas vão ser entrevistadas, vão colocar figurino nela, roupas, e eles estão indo para matar, né? A inspiração romana, ela é ainda mais clara se a gente for pensar no Coliseu e na ideia de pão e circo, que é a crítica toda que o filme tenta fazer aí. E aí, chegando para concluir, eu fiquei pensando nessas obras de como que acontece uma... Muitas vezes a gente faz isso intuitivamente, principalmente quando você está lidando com uma obra que ela tem uma proposta muito mais de diversão do que até de reflexão. A gente está vendo aquilo ali sendo jogado de um lado para o outro com as emoções, a gente está torcendo pelos personagens, de fazer uma falsa equivalência entre utopia e distopia. Como se, assim, se isso aqui é uma distopia, se o Mad Max é uma distopia, então eu estou vivendo uma utopia, porque eu tenho televisão, eu tenho geladeira, eu tenho cama. E aí, essas obras, elas, eu acho, acabam levando a gente a uma noção de que o nosso presente é uma utopia em comparação com esses futuros distópicos, né? E acaba até fazendo com que a gente aceite melhor alguns dos problemas que a gente vive, porque eu estou melhor do que eu ser sorteado para lutar no reality show até a morte, assim, né? Com todos os problemas que eu estou tendo. E é curioso, eu não acho, de forma alguma, que os autores dessas obras trabalham elas para fazer com que a gente aceite melhor a realidade atual. Eu acho que é o contrário. Assim. Só que ela acaba caindo numa espécie de paradoxo que, ao exagerar os problemas da sociedade que está sendo criticada, exatamente para criticá-la e para denunciar esses problemas, acaba criando uma ideia de distopia que faz parecer com que esses problemas atuais são pequenos ou são poucos. Né? E aí você fica nessa comparação com essas obras que, na verdade, elas tem um efeito meio catártico, que a gente vê essa série de problemas, a série de dificuldades e se torna ao mesmo tempo grato por não estar passando por isso, né? Talvez num nível mais consciente, muitas vezes em um nível só inconsciente, assim. Você vê o filme e fala, ufa, ainda bem que eu vivo num outro tipo de sociedade. Nossa, o governo é horrível, mas é melhor do que não ter governo igual no Mad Max. Começa a criar esse tipo, eu imagino, né? Esse tipo de pensamento talvez em quem consome essas obras, né? A tecnologia nas três obras ela é interessante porque ela parece quase artefatos mágicos, mesmo quando ela é muito básica, igual no Mad Max. No Mad Max, às vezes, a tecnologia é um caminhão, um carro, mas aquilo já faz uma grande diferença, né? E quando a gente vê essas obras, e a gente vê elas num aparato tecnológico, ou você está vendo no cinema, ou você está vendo no seu computador, ou está vendo na sua televisão, ou você vai sair do cinema e vai lidar com o seu celular, enfim. A gente se sente muito privilegiado por ter contato com essas tecnologias, inclusive, que esses personagens com os quais a obra a gente acabou de se deparar têm uma dificuldade imensa e com vários problemas que seriam facilmente solucionados se eles tivessem alguns desses artefatos mágicos, entre aspas, que nós temos o tempo todo. Então eu fiquei pensando muito em como que essas distopias, ao mesmo tempo em que elas denunciam a sociedade, elas, de uma forma muito torta e acho que muito inesperada, elas acabam elogiando essa mesma sociedade que está sendo criticada, exatamente por trabalhar esse exagero do problema, né? Levar em consideração também que essas obras todas, os três filmes, né, eles são superproduções de Hollywood, então eles denunciam a determinadas coisas das quais a indústria que a produziu se alimenta também, né?
e elas são pensadas para um contexto de sala de cinema. E a gente vê lá Mad Max, pessoa passando sede, fome, você sai, os cinemas não por acaso são colocados do lado da praça de alimentação, você vê aquele mundo de possibilidades de comida, você vê tudo que o capitalismo tem a oferecer, e eu acho que no final das contas elas acabam funcionando funcionando como objetos de ajudar a gente a meio que aceitar aquilo que ela mesma estava criticando, sabe? É um paroxismo interessante que eu fiquei pensando ali. O Metrópolis, que eu citei antes, ele tem um final que é conciliador, né? No final você tem essa disputa ali dos trabalhadores, dos operários quase escravizados, e no final meio que fica tudo bem, assim, todo mundo se junta, né? Porque, assim, no final do Metrópolis, a classe trabalhadora, ela não quer destruir aquela tecnologia a qual ela não tinha acesso, ela quer ter direito a usar essa tecnologia também. Então, é quase uma mensagem de que ela não quer subir ali para a cidade acima, para destruir aquela cidade e refazer aquilo. Ela quer subir para poder fazer parte também, para poder se enquadrar também e aproveitar aquilo que é oferecido, né? Então, no final das contas, o que eu acabei concluindo assim nesse estudo mais observativo do que necessariamente científico do ponto de vista formal, é que são distopias que pregam a manutenção do status quo. Ao mesmo tempo em que elas criticam o que nós vivemos hoje, elas valorizam o que nós estamos vivendo hoje exatamente por mostrar futuros em que as coisas são muito piores do que o que a gente vive hoje. E quando exagera para essa ideia de um animalesco, da barbárie, e se a gente ainda vive numa sociedade em que as coisas estão minimamente controladas, elas acabam, ao fazer a crítica, também fazer uma propaganda de tudo que a gente vive hoje, né? Mas o principal de tudo é que são obras, tanto os livros que as inspiraram, quanto as suas adaptações para o cinema, de muito sucesso comercial, né? Cujos autores que estão criticando os problemas, eles estão vivendo nas cidades que eles mesmos criticam, né? Eles estão lidando ali com as questões que eles mesmos apresentaram como problemáticas. Então, para mim foi interessante por perceber como que é muito mais complexo essas narrativas ficcionais do que a gente, a princípio, percebe quando as está consumindo, né? E eu achei, para o que eu queria, que era buscar elementos do que são distopias e temperar o meu roteiro com isso, foi muito rico no sentido de perceber como que, ao exagerar alguns problemas, a gente acaba mostrando que aquele exagero ele pode ser uma estratégia narrativa que pode ter um efeito contrário do que a gente estava fazendo ali. Bom, o que eu preparei foi isso, então era uma perspectiva de olhar quais as inspirações para essas obras e como que essas obras elas se apresentam, né, de alguma forma, e de como que isso poderia me trazer algumas ideias, algumas proposições para trabalhar aqui de forma prática, né, nas histórias que eu fosse construir. É isso, gente. Obrigado. Valeu, Renê. Eu tinha levantado a mão aqui, e aí eu vi que depois levantou Nerivaldo, Felipe. Então, quem quiser vai levantando a mão aí. Eu vou aproveitar para fazer a minha pergunta para o Renê. Na verdade, eu nem sei se chega a ser uma pergunta, mas é só porque eu fiquei pensando, Renê, aqui durante a sua explicação, e eu fiquei lembrando, né, assim, que estudando, quando a gente estuda cinema, literatura no Brasil, né, as produções brasileiras, a gente percebe que é um debate que sempre volta, né, dessa dicotomia, se é que ela existe, né, entre essas obras de caráter mais realista, né, e essas obras que vão para o campo do fantástico, da fantasia, do insólito, do horror, ficção científica e tudo mais, que comumente são desprezadas assim pela crítica, mas que agora existe um movimento de resgate disso, né?
tanto da produção literária desde o século XIX, quanto do próprio cinema, né, que seria enquadrado como cinema de gênero. E aí, enfim, pensando sobre isso, assim, eu estava lembrando que, né, se a gente pensar, grande parte dos filmes que fizeram sucesso recentemente não, né, a partir da retomada, sucesso que eu falo assim, de conseguir um certo sucesso de crítica, ainda que não de maneira unânime, mas também um certo sucesso de público, ainda que não chegue ao patamar, né, dos filmes do Paulo Gustavo e outras obras mais populares, digamos assim, são filmes que têm essa pegada do realismo muito forte, mas que trazem elementos de uma violência, assim, sei lá, se a gente pensar no Cidade de Deus ou no Tropa de Elite, né, eles são filmes realistas, mas que trabalham dentro de uma chave de uma violência que eu acho que principalmente para um público não familiarizado assim com o Brasil pode soar até uma distopia, assim, né? E tanto que eu lembro que um dos problemas que apontaram da não premiação do Cidade de Deus no Oscar, e ele concorreu em várias categorias, mas não, enfim, que era a academia tinha achado um filme muito violento, né? E aí como que agora a gente consegue, a gente tem, por exemplo, no Brasil, eu acho que é uma mudança a partir do Kleber Mendonça Filho, né, que é um cara que tem essas referências clássicas ali no Carpenter e tal, e que talvez o último grande sucesso, né, de bilheteria e crítica do cinema brasileiro tenha sido o Bacurau, né, que tem esses elementos distópicos e é um filme também, de certa forma, realista. Enfim, como que é uma mudança disso, assim, né, de como que existe um consumo mesmo de massa, assim, de filmes que são violentos, né, que estão nisso que você fala, assim, né, dessa violência da barbárie, mas que parece que causam muito menos incômodo do que essa violência quando ela vem na chave do realismo, né? Ainda que seja uma violência, no caso desses filmes, dessas distopias principalmente, que venha como analogia, né, como metáfora para uma violência ou uma crise econômica e social que a gente já vive hoje, né? E aí, enfim, não sei o que você acha disso, já que você também estuda o Tropa de Elite e tudo mais. Eu sempre fico me perguntando sobre isso, assim, por que essa violência estilizada ela acaba sendo aceita, mesmo quando está fazendo analogia a uma realidade que a gente vive e por que a gente não dá muito bem conta assim, de lidar com ela quando ela é trabalhada de forma realista. Assim. Mas, enfim, é isso. Passa a palavra para os colegas. Comentando aqui o que o Alberto falou, eu penso, eu sempre lembro, você falando, sempre lembrando que o Paixão de Cristo recebeu classificação livre, né, no Brasil, que é uma das coisas mais violentas que eu já vi na vida. E sei lá, e aí outros filmes que tem mínimo de violência ali, né? Terra e Luz é 16 anos, pra você ter ideia. Paixão de Cristo era livre, né? Porque era a história de Jesus, então podia ali. Enfim, eu acho... Professor, o filme do Kill Bill, o volume 1, é 16 anos. E aí o Jogo da Morte, do Bruce Lee, é 18 anos. E são filmes assim, não tem nem comparação da violência que tem. As coisas são meio difíceis de entender. Assim, acho que os parâmetros mudam com as épocas, né? Eu acho que tem uma atração, Assim, claro. os filmes não é tanto diferente. Assim, o Jogo da Morte é dos anos 80 e o Kill Bill é dos anos 90. Não tem tanta diferença assim, né? Acho que é 70, né? O Jogo da Morte. Eu acho assim, a gente tem... Enfim, a gente gosta de... Eu falo a gente, pessoas como um todo, né? Não necessariamente eu, mas gosto de boxe, de UFC, de assistir o Datena, né? Eu acho que existe aquela coisa do famoso de diminuir a marcha do carro para ver o acidente.
tem um tipo de atração ali que é quase instintivo, não sei, talvez alguma dessas obras elas façam uma relação com isso e peguem isso da gente. Mas eu acho que no caso de obras, né, da estética e de obras do cinema, eu cada vez mais eu fico sempre achando que é meio loteria, assim, não dá para assim, então vou fazer igual o Bacurau e vai dar certo. Não, vou fazer igual a Tropa de Elite, vai dar certo. Não, sabe, é meio esquisito, assim. Tem que é isso, né, que você falou da inspiração do Kleber e do John Carpenter, que é um pouco do que o Tarantino faz também, que é essa violência que a cabeça explode de um jeito, e o sangue é tão grosso que a gente é quase desenho animado, né? E aí você tem uma relação diferente com isso. É muito diferente de um albergue do Eli Roth lá, em que você vê a tortura ali acontecendo, ou mesmo de um Tropa de Elite que trabalha um aspecto mais realista da violência. Mas uma coisa que é certa é que violência e sexo vende muito. Assim. E talvez diz do mais animal do ser humano, assim, né, das entranhas do que o ser humano é, e talvez, até por estarmos numa sociedade controlada por vários fatores, sejam momentos de escape consumir essas obras que envolvem violência, que envolvem sexo, ou erotismo, enfim, como um tipo de retorno ao que de mais instintivo o ser humano seria, não sei, mas estou bem devagando, assim. Nerivaldo, Felipe. Acho que o Nerivaldo levantou primeiro, né? Oi, gente, boa tarde. Renê, parabéns aí, obrigado pela palestra. Só queria, antes de parabenizar, seu filme está lá no Prime, foi o primeiro filme que eu vi no Prime. Eu revi o seu filme, o Terra e Luz, no Prime. Quando eu assinei o Prime, foi o primeiro filme que eu vi. Eu falei, não, vou ver primeiro o filme de Goiás, valorizar aqui o produto local nosso e brasileiro também, né? É isso. Bom, eu sou sociólogo, né? Vocês sabem que eu não sou da área de comunicação, nem na área de sociologia, então as coisas que eu vou dizer aqui agora, algumas coisas, primeiro que eu vou concordar com o René, nesse aspecto conservador, que eu até fiz as anotações aqui antes dele chegar a essa conclusão, mas eu queria só levantar alguns elementos, né, o aspecto conservador dessas obras, porque eu só quero levantar alguns elementos culturais aqui, René, só para você comentar depois, que estão presentes nesse tipo de produção, né? Então, por exemplo, quando você levanta essa questão, vocês estão me ouvindo bem, né? Obrigado. Então, quando você fala dessa questão da distopia, né, dessas sociedades pós-apocalípticas, né, como sociedades de caos, né, de volta ao tribalismo e ao barbarismo, mesmo esse tribalismo, esse barbarismo, ele tem uma escolha cultural, né, ou ele é viking, né, ou ele é um tribalismo europeu, né, então, e aí é aquela história, né, se a sociedade já está ruim, já pode ficar pior, que é a conclusão que você chegou, foi o que eu tinha anotado aqui, né. E aí, sempre essas ideias vêm a partir de uma leitura, que ela é muito forte nesses filmes, que ela é cíclica e não histórica. Porque ela tem sempre a ideia de evolução, que é uma teoria não histórica, né? Que é a ideia, que é uma coisa meio metafísica, né? A ideia de evolução como evolução natural da espécie, como algo que tem uma teleologia, está indo do bom para o melhor, né? Ou do simples para o complexo, né? Do baixo para cima, a ideia de progresso, né, que é um mito por si só, né? Tanto a teoria da evolução nesse sentido, quanto a teoria de progresso, são duas noções mitológicas que são típicas da sociedade industrial, capitalista, moderna, né? A ideia de que nós vamos sempre para o melhor. E, ao mesmo tempo, quer dizer, essa evolução, se você tiver uma crise, você poderia ter uma evolução dentro de uma lógica cíclica, que pressupõe uma noção de natureza humana, que é uma noção cristã, não é? Uma noção não científica, né? Que a natureza humana é violenta e degradada, que é a noção do pecado original cristão. Então, o que a gente nota muito nessas produções em Hollywood é a influência da cultura sionista muito forte nos Estados Unidos, que é a influência de uma cultura judaica, né, de origem sionista, né, que é muito forte na cultura norte-americana, e essa mitologia que mistura mitologia judaica e mitologia cristã, né, que é muito forte em Hollywood. Isso é muito forte. Por exemplo, nunca houve... além disso, a gente vê outros elementos que são muito comuns no senso comum cultural, intelectual e na mídia norte-americana. Como, por exemplo, a ideia de uma crise do petróleo. Nunca houve crise do petróleo. Houve crise do dólar, né? Houve uma crise do dólar quando o Nixon pôs fim, por exemplo, ao padrão ouro em 73, aí que provocou uma crise mundial do dólar, que foi o fato de que os Estados Unidos deu um calote, né?
na sua dívida criada pela Guerra do Vietnã, e isso provocou um aumento do valor das commodities, especialmente do petróleo, que foi agravado com o bloqueio do petroleiro provocado pela crise de 73 de Israel, e isso fez com que o mundo inteiro pagasse a dívida americana pela desvalorização, pela inflação do dólar, né? Na verdade, foi um calote que os Estados Unidos deram no mundo inteiro. E aí se criou, através da mídia, das imagens, do cinema e da mídia, essa ideia de crise do petróleo, né? Quando, na verdade, foi uma crise e uma manipulação financeira enorme que os americanos fizeram. Então, aí você vê também um certo como que toda essa produção, ela tem um caráter ideológico. E esse caráter ideológico, quando a gente fala em ideologia, a gente fala em fantasia, a gente fala em produção, em ficção, eu, pessoalmente, como eu estudo, meu interesse na ciência política é muito forte, eu não vejo muita distinção entre fantasia, mitologia e realidade. Porque a realidade tem muito a ver com o que você acredita. Se você acredita que teve uma crise do petróleo, há uma crise do petróleo. Se você acredita que há uma natureza humana violenta e bárbara, eu já vou para a conclusão daqui a pouquinho. Essa natureza humana é violenta e bárbara, né? As suas crenças ideológicas constituem e configuram sua realidade. Aí eu fico com a leitura freudiana, né, com a leitura da psicanálise, né, e que eu faço essa leitura através do Erich Fromm, né, como é que a gente constitui a percepção da realidade, né, a partir de elementos que são conscientes e inconscientes. E uma grande força dessa mídia norte-americana, que ela é profundamente colonial e colonizadora, no nosso caso, que estamos aqui no Brasil, né, porque ela traz esses elementos do viking, do europeu, do celta, é que ela tem um elemento que é o seguinte, é que ela está sempre revendo e refazendo essa mitologia. Então ela está constituindo a realidade com elementos que são elementos de uma mitologia cristã, de uma mitologia celta, de uma mitologia viking, ou seja, tribal, fazendo um grande amálgama, que é o amálgama da cultura anglo-saxônica, né? O mundo vê isso a partir de uma perspectiva anglo-saxônica, né? Que é a perspectiva que é forte em Hollywood, né? Então, ao mesmo tempo, tem um outro elemento nessa coisa distópica, que você meio que bateu nisso, que é um dos últimos elementos que eu quero levantar aqui, só falta mais um, e depois desse, que é o seguinte, esse é o penúltimo, que é essa naturalização do caos, que é a naturalização da tragédia, ela também traz uma certa admiração pelo bizarro, uma mística do bizarro na fantasia. O bizarro cria uma mística que acaba criando uma simpatia pelo bizarro, né? Por exemplo, as imagens, por exemplo, de Mad Max, elas são altamente inspiradoras em alguma medida, mesmo que essa inspiração venha de uma inspiração negativa. Como é altamente inspiradora a figura brutal do torturador do capitão lá do Tropa de Elite, né, que inspirou o fascismo brasileiro aí, né, o grande inspirador do fascismo. Então, assim, além disso, tem elementos fascistoides, né, que são também, em alguma medida, naturalizados, né? Então, e aí você vê os fantasmas dos Estados Unidos, né, a Grande Depressão, né? Outra coisa para a gente realmente encerrar aqui, né, além de todo esse repassar de clichês que são uma forma de sucesso em alguma medida, porque o que é um elemento central para mim de tudo isso é que em grande medida você está pegando um grande caldo de clichês e repassando eles, porque eles são muito bons para passar para uma comunicação de massa, né, de mídia, e que eles vêm na mesma lógica, né, da grande mídia. Você tem um outro elemento aqui que é o seguinte, por exemplo, a tecnologia ela é altamente simplificada. Você separa, por exemplo, a tecnologia nessas distopias. Quando você destrói toda a estrutura da sociedade, tem como você manter elementos tecnológicos funcionando? É muito improvável. Hoje, por exemplo, para você obter qualquer coisinha tecnológica, você precisa de estruturas enormes, hidroelétricas, usinas atômicas, equipes enormes de trabalhadores tecnológicos, milhares de engenheiros, milhares de químicos, milhares de biólogos, milhares de pessoas para fazer qualquer coisa, né? Então, quando você pega, por exemplo, hoje a dificuldade dos Estados Unidos de acompanhar a China, é um problema puramente de escala, né? Enquanto os chineses têm lá 2 milhões de pessoas planejando uma coisa, os Estados Unidos têm 100 mil em alguma empresa privada, né? Por isso você vê, por exemplo, os chineses alcançaram os Estados Unidos na corrida espacial, depois os Estados Unidos há 60 anos na corrida espacial, os chineses vão lançar em 2 anos uma estação espacial com 20 lançamentos. Agora, só esse ano eles estão fazendo um lançamento por mês, porque é uma questão de escala. Então, assim, em grande medida também, há uma certa mistificação do que é a tecnologia, porque ela é separada da realidade social que é capaz não só de produzi-la, de desenvolvê-la e principalmente de mantê-la, né? Então, aí você nota que é mais um clichê também, né? A própria tecnologia nesse tipo de produção, ela é meio que a varinha de condão, né, dos filmes de Walt Disney, né? Aí eu acho que tem uma certa continuidade. Bom, esses são esses elementos, só para a gente apimentar aí a conversa. Obrigado. Passa a palavra. Desculpa a demora aí, mas era muita coisa. Não, muito legal, Nerivaldo. Até aproveitando aí, você falou do Terry Luz,
e comentou como que as imagens do Mad Max são inspiradoras, e é uma relação direta mesmo. O Mad Max é 2015, eu escrevi e filmei Terra e Luz 2015. A ideia original, inclusive, foi profundamente inspirada pelo Mad Max, assim, olhando o Cerrado e vendo no deserto pós-apocalíptico aqui em Goiás. E acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que quando a gente olha, né, e para essas produções, isso que você falou sobre como que é, assim, teve esse retorno social e vamos dizer assim, bem entre aspas, essa involução, mas que eles ainda mantêm características culturais, e o Mad Max faz isso de uma forma muito consciente, porque enfim, eles chamam a água lá de aquacola, né? Fala que se você se sacrificar e morrer, você vai para o Valhalla e lá você vai comer Big Mac, que é a ideia do paraíso lá para eles. Enfim, ele está pegando, ele chama de Valhalla consciente, né? Os personagens, estou dizendo, eles conscientes de que havia uma mitologia anterior, que eles estão reformulando ela, misturando com McDonald's, Coca-Cola e tal. Então, isso é interessante também. E essa mitologia judaico-cristã é algo que já tem me interessado de perceber também, inclusive como que a nossa ideia e a ideia das produções de Apocalipse estão muito ligados a esse Apocalipse bíblico. Um Mad Max perdido no deserto está muito ligado a os judeus perdidos no deserto também. Enfim, essas coisas elas estão ali sendo constantemente reforçadas, né? Enfim, só contextualizando para quem o Nerivaldo falou e não sabe, hoje tem muitas multinacionais, né? Mas Hollywood surgiu criada por judeus. Você tinha muitos produtores judeus, ainda tem. A maioria dos empresários judeus, né? Roteiristas, enfim. Então essa mitologia judaico-cristã, ela está muito impregnada ali nessa indústria, né? Na estruturação como essas histórias são contadas. E essa coisa da tecnologia como um artefato separado da sociedade é total isso, eu acho que nem só nessas distopias, mas na maioria dessas obras comerciais. Eu fiz uma apresentação uns 3 anos atrás na Socine, que eu falei do filme dos Vingadores, como que a tecnologia dos Vingadores ela é um artefato mágico. Assim, a armadura do Homem de Ferro ela quase funciona por conta própria. Se ela não está ligada em que você precisa ter energia elétrica, precisa ter uma usina ou qualquer outra coisa. Né? Ele cria uma usina no próprio peito ali, né? Para alimentar isso. A tecnologia do Pantera Negra, enfim, todas essas grandes benesses tecnológicas, elas são apresentadas como algo totalmente deslocado, sem uma tipo de questionamento, reflexão sobre isso, e ao mesmo tempo, nessas obras distópicas, isso aparece de uma forma, eu acho que é ainda muito mais clara. E achei legal quando você comentou, e como que até coisas que a gente não, enfim, da crise do petróleo e outros elementos, de como que eles, usando essas estruturas narrativas, mesmo que a princípio são para criticar, para além de valorizar algumas coisas, eles passam mensagens, né? Essa ideologia ela está profundamente enraizada em várias das coisas aí que estão sendo colocadas, inclusive na nossa noção do que é o certo e o errado, o que é o bom e o que é o mal. Em certa medida, eu ainda precisaria mesmo me debruçar para refletir melhor sobre isso, no quanto que esses filmes eles acabam sendo antirrevolucionários, no sentido de se a gente propor uma revolução, pode dar um problema tão grande que talvez seja melhor, né, a gente ficar do jeito que é. Não vamos lutar, né, uma classe que está ali sendo oprimida, não vamos exatamente lutar para tirar um grupo do poder, porque vai que vira Mad Max depois disso. Né? Meio assim nesse sentido. Mas achei bem legal as observações e me deu vontade de depois a gente retomar elas com mais tempo, no grupo mesmo, para discutir isso mais detalhadamente. Acho que é o Felipe que tinha levantado a mão. Bom, boa tarde.
Eu queria pegar essa parte final que você falou, Renê, porque essa dicotomia entre distopia e utopia é algo muito caro para mim, que eu sempre levo em consideração, assim, e nas leituras que eu tenho, né, até hoje me levam a concluir que, na verdade, são faces da mesma moeda, assim, né? Que a distopia e a utopia, elas são, na verdade, uma questão de ponto de vista, né? Então, a Katniss, que está lá alocada no último distrito, né? Tem uma ordem aí que é numérica mesmo, né? Sendo 1 a capital e o 12 é o mais periférico. Então, a história contada a partir da perspectiva dela faz com que essa personagem deslocada da sociedade, que é uma sociedade diferente que está sendo apresentada para a gente, né? Ela sendo periférica, deslocada daquilo lá, faça ter uma adesão relativamente fácil com o público, né? Então, a história contada na perspectiva dela faz com que a gente tome essa história como uma distopia. Mas uma história contada a partir do Capitólio seria uma utopia, né? Então, as pessoas que estão ali sendo totalmente supridas através da força de trabalho dos demais distritos, né? Assim como no Divergente também, a classe ali, a casta que cuida da inteligência, que é a casta também que cuida do governo, uma história contada a partir da perspectiva deles também seria uma utopia, não uma distopia que a gente tem sendo contada daquela outra casta, né? Mas eu achei interessante que você pontuar essa dicotomia pensando não dentro da própria narrativa, mas pensando no nosso mundo, né? Sendo essa relação, então, daquele mundo distópico sendo apresentado em contrapartida com um mundo utópico que nós estaríamos vivendo, porque aquele que está sendo mostrado é muito pior, né? E aí, o que eu achei interessante foi no começo da sua fala, você falar de comunicação, e isso é uma coisa que sempre me intrigou muito, porque me parece, assim, eu sempre fiquei muito encucado com a mídia, e tanto a mídia geral, assim, tanto informativa, né, de telejornais, quanto de entretenimento, de programas de diversão e tal, como criticam as sociedades, né? Tipo, o Jornal Nacional tá o tempo inteiro criticando o governo, sei lá, zorra total, tipo, milhares de bordões criticando a sociedade, principalmente a política, né? Assim, principalmente a política, aquele deputado super caricato da Praça é Nossa, com a mala cheia de dinheiro, a gravata em forma de dinheiro, né? E eu sempre fiquei pensando, cara, por que tem tanta crítica na TV, né? Nos programas que passam no horário nobre, que tem a maior audiência do país, assim, que se critica tanto a sociedade como um todo e as coisas continuam como estão, assim, né? Por que essas críticas não surgem em efeito, né? E, e, e aí, pensando sobre isso, assim, eu comecei a ver que, na verdade, as críticas, elas fazem parte de toda a estrutura na real, né? Ao mesmo tempo que o Jornal Nacional mostra escândalos e mais escândalos de corrupção, exemplos e mais exemplos de como o capitalismo está fadado a ser coercitivo e ser dominador, colonialista, mas logo na próxima reportagem, assim, a gente tem uma história de superação de um garoto que jogou a vida inteira futebol sem um sapato e conseguiu se dar bem e agora sustenta a sua família. Aquela criança que vai para a padaria pedir Wi-Fi para poder assistir internet, aula e depois consegue passar na faculdade, também sustentar a família. E nos próprios programas de humor, assim, esse deputado da Praça é Nossa critica, e político nenhum não presta, e não sei o quê. E aí me deu um estalo uma vez que eu falei, mano, isso não é nem a crítica, isso é uma chacota mesmo, né? Ele fala, assim, para o grande público que político nenhum não presta, o tipo de política que a gente leva aqui nessa democracia representativa tá fadada ao fracasso, mas vocês vão continuar nela, né, e vão continuar votando nos mesmos candidatos, e ano que vem vou estar aqui fazendo as mesmas piadas, e isso tudo no fim chega para a conclusão que você chegou nos filmes também, né, que isso, ao fim e ao cabo, só alimenta o status quo, né.
esse tipo de crítica esvaziada que hoje em dia eu acho que na verdade é um tipo de chacota, né? Ela é tão esvaziada de sentido que eu acho que ela, ao mesmo tempo, consegue, sei lá, suprir de forma catártica essa necessidade que a gente tem de criticar, porque tá todo mundo vendo, assim, tá todo mundo no mesmo parâmetro, vendo que as coisas não estão bem, então a gente critica isso, mas critica sendo um projeto também, né? Critica através do humor, ou sei lá, se for no caso do jornal, critica através de um fato que está posto que não pode ser mudado, sem nenhum tipo de resposta, né, de solução sendo apontada. E esse tipo de crítica esvaziada, né, que tanto me incomodava, que não leva a lugar nenhum, na verdade ela leva, sim, que leva ao estabelecimento do status quo mesmo, né. Eu achei interessante isso, assim, de juntar essa perspectiva, né, dos filmes com essa que você começou falando da mídia, assim, porque tá tudo nesse combo do audiovisual, né? Tá tudo nisso de informação e elementos que a gente consome e no final das contas tudo também vai para o mesmo fim, né? Que é essa manutenção do status quo do que a gente vive, né? É isso. Legal, Felipe. Você falando me fez lembrar de uma coisa que tem a ver um pouco com o que o Nerivaldo comentou também de mito, realidade, ficção misturar e virar a mesma coisa. Quando eu era calouro da comunicação e que um professor falou que o jornalismo era narrativa, não era realidade. Eu fiz, como assim? Eu entrei para fazer jornalismo e mostrar a realidade do mundo e tal. Ele falou, não, presta atenção, Jornal Nacional, o Jornal do SBT e o Jornal da Band. São 3 Brasis diferentes. Era para ser o mesmo se não fosse uma narrativa, se não fosse uma construção. E é isso, assim, aí eu lembro, eu estava em Belo Horizonte, eu olhava, assim, eu morava ali na região próxima à universidade, né? E na Globo era uma região linda, e na Bandeirantes e na Record era uma região que se eu saísse, se eu pisasse para fora, eu ia ser morto, porque era muito violento, assim. E nenhum dos dois atingiu o mesmo lugar, não era tão maravilhoso e cheio de palmeiras igual da Globo, e nem era tão horrível igual do SBT e da Record. E são essas construções, né? E você comentou do Jornal Nacional, não sei se já precisaram, acho que exatamente o que você falou, né? Que tem uma história ali, né? O Jornal Nacional, ele faz uma narrativa de forma que você termine o Jornal Nacional melhor, mais feliz e mais calmo do que quando começou. As coisas de se indignar é de cara, pá, pá, pá. Aí depois vai tendo uma história, aí vem o futebol, aí vem cultural, aí vem uma história assim de superação de alguém e acaba que você já está calminho para ver a novela e pronto. Assim. Né? Ele não trabalha as denúncias pesadas para você terminar o jornal pensando naquilo e não, porque ele quer que você continue assistindo a Globo, assim, a ideia toda, né, que você continue. Ele não quer que você saia para fazer a revolução, senão você não vai dar audiência para a Globo. Quem vai ver novelas, todo mundo sair pegando e for derrubar o governo depois do Jornal Nacional, né? Então acho que é um pouco isso que o Nerivaldo comentou, eu vi que ele pediu aqui para falar também, que é meio é quase como se você... eu não sei se você viu um outro filme distópico, que é o Noite de Crime, que tem uma noite no ano que as pessoas saem para matar todo mundo e não tem mais crime nenhum, sabe? É um exagero, eu acho, né, exatamente, desse tipo de proposta. Assim. Se você não vê nenhuma denúncia no jornal, você vai ficar com raiva, você vai ficar pensando nisso. Aí o jornal falou, o William Bonner falou assim, 3 minutos, você falou, beleza, estou satisfeito. Vou ali curtir, fiz minha parte, curtir tal coisa e tal. Então, acho que ele joga para esses escapes, assim, né? E, enfim, é um sistema que alimenta a si mesmo, né? Hollywood também não tem... Eles estão ganhando milhões, por que eles querem que a sociedade mude também, né? O Nerivaldo levantou a mão aqui. Quer falar, Nerivaldo? Ai, gente, desculpa, eu não tô querendo abrir a câmera porque o meu cabelo tá parecendo uma coisa assim, escrota pra caramba. Aí vocês vão ver uma distopia se eu abrir aqui, né? Vocês vão correr. Mas é um filme de terror, mas deixa quieto. Mas eu vou ser rápido aqui.
Gente, alguns desses filmes que vocês citaram, eu confesso que eu não vi. Eu, por exemplo, nunca tive paciência para ver The Walking Dead. Eu sempre achei The Walking Dead muito chato, né? Acho muito clichê, né? Mas essa é uma consideração de natureza, assim, puramente pessoal, né? Esse também, Noite de Crime, eu nunca me dispus a ver, porque a ideia por si só ela me parece muito fascista. E ela é bem essa coisa americana, né? Muito... que às vezes é muito rebaixada. Por exemplo, eu vi Psicopata Americano, né? American Killer, né? Se não me engano, o primeiro, o título original. E eu me lembro que o filme era uma crítica às personalidades, aos IUPs, né? Que provocaram a crise financeira de 1987, quando o neoliberalismo chegou no seu auge de desregulamentação e provocou a primeira grande crise da Bolsa de 87, ainda no governo Reagan. E o filme o próprio autor ficou chocado, porque tem uma imagem, né, dele com a mão na cabeça do pessoal saindo da estreia do filme, extasiado com o filme e extasiado com o personagem principal, porque a coisa era o seguinte, né, o filme era para ser uma crítica há uma figura que é uma figura altamente fria, antissocial, altamente violenta, mas ao mesmo tempo com uma aparência de ser uma pessoa altamente delicada, porque tinha uma cultura profunda, ouvia música de qualidade, só comia bem, só vestia bem, só bebia bem, só morava bem, quer dizer, uma pessoa altamente sofisticada nos hábitos de consumo, mas ao mesmo tempo uma pessoa de uma brutalidade, de uma violência terrível. Então, assim, a mensagem, aquilo que você falou no começo, depende da cultura, da sociedade, né? Se a sociedade, a sociedade é que produz esse tipo de monstro, mas esse monstro não é produzido individualmente. Tudo isso aí cai nesse caldo que o Felipe estava falando, da coisa da crítica. A crítica também é uma mercadoria. A produção acadêmica é uma mercadoria. Os conceitos são mercadoria. Todos eles podem ser comprados e vendidos e consumidos, né? E consumidos no pior sentido da palavra, né? Do sentido, inclusive, de não se transformar em nada além de entretenimento. E, por último, sobre essa questão da crítica no cinema, na televisão, óbvio que como a mídia e o sistema fazem parte do sistema, inclusive do sistema financeiro, ali nós não vamos esperar nenhuma crítica significativa. A crítica ali é sempre controlada. E quando a gente pega, por exemplo, a crítica da corrupção na televisão, ela tem como finalidade só a pequena corrupção, aquela corrupção que ela é cortina de fumaça. Além disso, tem um outro problema nessa questão da cortina de fumaça, que geralmente ela é produzida tendo como finalidade produzir um certo pessimismo, um certo vazio existencial, que vai ser suprimido por algum tipo de catarse. Daí que chegamos nessa coisa da violência como catarse. Vocês estavam falando aí de violência, quando falaram da análise do filme brasileiro. Eu não acho que o filme brasileiro não foi premiado porque ele era violento, porque a gente está cheio de filme super violento americano, filme sobre o Vietnã, por exemplo, com Oscar. A questão é que o filme era brasileiro, os caras eram negros, né, os personagens principais, se passava na periferia, a própria linguagem, eu acho, do filme era estranha, né, para o modelo hollywoodiano, eu acho que, posso estar enganado, não sou especialista nisso, eu acho que tem muito mais de ser o fato de ser um filme periférico, ser brasileiro, ter um personagem, do que, eu acho que é muito mais uma questão colonial, do que, e racista, do que a questão da violência, porque o cinema americano está lotado de filmes, não tem nada mais violento que Tarantino, né? Eu pessoalmente gosto muito de Tarantino, né? Então, assim, não acho que seja por essa via, né? Gente, eu já estou divagando aqui, eu vou passar a palavra, né? Só uma coisa, desculpem. Sobre essa questão da gente continuar a discussão, Renê, a minha proposta, que é para a próxima atividade, é a gente fazer uma discussão de uma distopia-utopia, que ela é, para mim, um espelho do presente, que é a série The Expanse. E aí eu faço essa discussão de como que os americanos, eles projetam uma leitura que eles fazem da geopolítica hoje nessa série. E aí ela tem elementos distópicos, distrópicos, a gente faz toda essa discussão sobre o papel da tecnologia, por que destaca, por que não destaca, eu estou tentando construir aqui uma abordagem sobre isso, que aí seria para a gente fazer daqui 15 dias, se o adérito, né, devidamente nos autorizar aí. A gente retoma esses aspectos aí que a gente estava falando aí, vai ser um momento para a gente discutir isso também. Passa a palavra. Legal, Nerivaldo. Eu não vi a série, não, vou assistir, então. Vale a pena, cara, são 5 temporadas. Vou ver, então, para fazer a discussão. Só Uma Noite Crime, só completando aqui o que o Adérito falou, acho que só o primeiro talvez valha a pena, que ele é legal.
Mas, assim, ele tem uma coisa interessante, mas que não aprofunda muito, mas que é o que eu acho mais legal do filme, é que, se você imaginar que você tem uma noite no ano em que todo mundo pode matar sem ser preso, né? Que essa é a ideia, você pode cometer qualquer crime que você não vai ser preso, o quanto que ficou caro os serviços de segurança, de você colocar tranca na sua casa, enfim. E aí ele faz essa crítica de como que os ricos os que estão sobrevivendo. Na verdade, você está matando todos os pobres, porque primeiro quem mora na rua já está morto. Quem mora numa casa que não tem condição de pôr uma boa tranca e tal, vai ser morto nessa noite. Então ele faz um pouco essa discussão social que eu acho interessante, mas o filme, principalmente as sequências, enfim, vira uma outra coisa, mas ele tem uma coisa interessante aí, que eu acho que é legal. Fica muito uma coisa apelativa de violência, de coisa assim. Se for ver assim, o quarto já nem é a noite de crime, é um filme de ação assim comum. Se fosse uma noite de crime, se não fosse, não faria diferença. Só complementando, eu concordo, Nerivaldo, contigo, assim, eu acho que essa conversa que a academia do Oscar lá lançou na época de que houve um certo repúdio ao Cidade de Deus porque ele era muito violento, eu acho que tem todos esses elementos racistas mesmo, de preconceito com o terceiro mundo e tudo mais, e o filme foi criticado no Brasil também, né, por trazer esses elementos racistas, né, e tudo mais. Mas é curioso se a gente pensar que, por exemplo, alguns anos que eu falo bem recente, agora 2019, o filme que ganhou o Oscar, não só o de melhor filme estrangeiro, mas o de melhor filme, foi um filme coreano, né, o Parasita, que é um filme violento também. Mas é uma... E que a gente sabe, né, que hoje os asiáticos nos Estados Unidos estão sendo vítimas de racismo assim, de forma extremamente violenta. Eu lembro que quando teve a cerimônia do Oscar agora, que na noite que teve a cerimônia do Oscar desse ano, que foi uma diretora chinesa que ganhou, não é isso? Não sei se ela é chinesa, mas ela é asiática. Naquela noite tinha acabado de rolar o espancamento número 66 do ano de um imigrante asiático, ou descendente, né? E é claro que a gente sabe que a vitória do Parasita é uma resposta a isso também, a essa violência, ao racismo, ao Trump e tudo mais. Mas eu acho que mesmo hoje Cidade de Deus não teria muita chance, porque essa violência é na chave do realismo, né? E aí a gente não dá conta de lidar com isso muito bem, né? Ou porque causa repulsa, ou porque causa um desconforto no sentido da gente, como disse a Ivana Bentes, né, naquele artigo clássico dela, né, que ela fala em cosmética da fome, né, de como a gente entende isso como uma apropriação, enfim, né, da miséria, da pobreza, para gerar um tipo de filme numa chave realista, mas que ao mesmo tempo é palatável também, dentro da lógica da indústria cultural, que é diferente do caso do Tarantino. O Tarantino é essa violência estilizada que o René falou, né, que vem do quadrinho, do gore, né, do desenho animado, e embora, né, o Tarantino seja muito criticado pela violência, ele é também aceito, assim, ele tem espaço em Hollywood, tem espaço no Oscar, os filmes dele têm sucesso de bilheteria, de público, uma legião de fãs, que eu acho que é muito diferente, assim, eu sei que eu não estou trazendo nenhuma novidade, né, tem anos que a gente está discutindo isso, né, mas essa estilização da violência pela chave do hiperrealismo, em contradição a essa mesma estilização na chave do realismo, é uma coisa que ainda me causa um tipo de incômodo. Eu falo não no sentido moralista, mas no sentido de reflexão mesmo, assim. Acho que tem alguma coisa aí que a gente ainda não deu conta, assim, de entender, assim. E eu acho que talvez essa ascensão que a gente tem hoje, né, da indústria cultural, desses filmes distópicos, dessa violência estilizada, talvez nos ajude a entender também por que essa violência na chave do realismo nos causa tanto desconforto, assim, né? Principalmente quando é uma violência que vem mesclada com essa miséria, com a pobreza, né, e tudo mais. Eu ainda acho isso muito maluco, assim.
Acho muito maluco. Se você for ver assim, tem muitos filmes assim ao longo da história que não ganhou Oscar. O Pedro Almodóvar é o cara que já foi mais, é o diretor com mais indicação ao Oscar, quase 16 ou 15, e ele nunca ganhou um Oscar. Tem também lá o Exorcista, que foi indicado a quase todas as categorias, não ganhou nenhuma. Se for ver, tem uma série de longos boicotes, assim, por causa de questão muito sobre religião, que é o caso do Exorcista, e do Pedro Almodóvar, nunca ganhou nem melhor filme estrangeiro, coitado. Renê, da minha parte aqui tá ok, assim, já falei 2 vezes, né? Tá passando de bom. Não tem ninguém com a mão levantada aqui. Se você quiser encerrar, fica à vontade. Não sei se mais alguém gostaria de falar antes do Renê encerrar. Adélio, só queria fazer um comentário rapidinho, posso? Renê, eu queria agradecer, eu achei muito legal essa fala sua, né? Quando eu for falar na próxima, eu vou retomar alguns aspectos dessa questão da utopia e da distopia, porque o texto que estou usando de base, que eu vou compartilhar ali, ele faz toda uma discussão sobre várias categorias, além de categoria de distopia, tem uma classificação mais complexa. Eu achei muito fantástico a leitura que o autor faz, mas assim, eu acho que a gente pode continuar esse debate também com os elementos culturais que circundam aí, os elementos antropológicos, sociológicos, filosóficos, porque eu acho que dá para a gente ter uma leitura mais ampla desse processo. O que eu gostei hoje foi exatamente que a gente conseguiu fazer essa ampliação assim. Eu acho que a gente ficou um pouco nos aspectos estéticos, eu não vi o Wagner falar, por exemplo, que é um sujeito que sempre dá umas contribuições muito boas, não sei porque que ele não quis falar hoje, mas vamos lá, né? Obrigado aí, Renê, parabéns, valeu. Só convidar todo mundo para estar aqui daqui 15 dias, né, Adélio? Para a gente retomar. Falou. Legal. E foi bom. Eu tinha tanta coisa para falar, foi difícil escolher assim o que falava. Eu tenho muito interesse também. Na verdade, para o meu roteiro, eu não usei nada disso que eu falei aqui, porque eu estava trabalhando mais com as outras distopias, estilo Blade Runner, mais cyberpunk, enfim. Era o que eu estava trabalhando, mas que também eu acho super interessante a gente pensar como que a tecnologia se torna uma extensão do ser humano, enfim. Mas eu trouxe exatamente o outro que eu não aproveitei tanto para me forçar também a refletir um pouco sobre isso aqui no grupo. E gostei, achei as contribuições, os comentários foram ótimos, assim. E acho, cada vez mais, eu acho que foi muito acertada essa escolha do tema para a gente discutir esse ano. É um tema muito rico, esse tema de distopia e utopia. Então, obrigado a todo mundo aí também, obrigado, grupo, pelo convite inicial para falar, e obrigado a todo mundo que veio aqui hoje escutar também.